pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tan, que eu tenho certeza que viu seus pensamentos concretizados em papel lendo esse livro. Que isso? Eu vi muitos deles desnudados, com certeza. O que me deixou um pouco né? assustado. Muito. Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Adriana, que talvez seja tão bipolar quanto o nosso narrador do livro, que nem nome tem, viu? Muito bipolar. Não, Adri, Bipolar, o né? narrador. O narrador, isso é Adri, verdade. Adri, você tem mais propriedade pra dizer se é verdade ou não. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que olha só, Carol, se a gente fosse escrever um livro das memórias do subsolo de uma mãe, seria com certeza muito maior que esse aqui. Nossa, muito. Acho que maior... E muito mais bipolar também, né? Com certeza, com certeza. Acho que seria maior que Crime e Castigo, inclusive, viu? Seria os irmãos Karamazov. É. Só que só a primeira parte, né? Porque a segunda ia ter que deixar pra escrever depois. Cada etapa da vida dos filhos, né? Meu Deus. Exatamente. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Paulinho. Paulinho, só tenho uma pergunta pra fazer pra você. Você é uma tecla de piano? Eita. Olha Não, só. eu acho que não, Olha mas só. eu não lembro a referência. Poxa vida, eu falei, não. Quando eu li, eu falei, não, essa muito daqui vai bom. ser minha abertura. É muito bom, é muito bom. É. Sabe que ele é o pedal que sustenta a minha vida. Não, Pensei que você ia falar que ele é o Olha. castelo de cristal lá. É o palácio de Eita. cristal. Pensei que você ia falar que eu sou o pedal porque você pisa em mim. Que horror, Olha. Marinho. Não, porque Ele você devia, me sustenta. Olha aí, piada musical, né, Carol? É, exatamente. Tem o pedal, gente, que dá sustentação na Que dá música. sustentação Quando você na música. tá... Deixa a música mais bonita, porque sem o Isso, pedal a mais música cheia. fica meio, né, sem Não é graça. capenga, né? Aí, ó, olha só. Mas tem que saber usar o pedal, né? Que senão embola Exato. muito sua vida. E, gente, nós estamos aqui para falar desse livrinho e ao mesmo tempo livraço, Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski. A gente encarou o desafio de voltar para Dostoiévski depois de ter falado de Crime e Castigo há muitos anos aqui no Literário. Falou, verdade. vamos voltar, mas vamos voltar devagar, sabendo que não é nada devagar. Livro super denso como esse. Foi uma trampa também. Gente, quantos livros trampa? Quantos livros? Armadilha, Adri, em Armadilha. português. Eu não sei o que é trampa. Ah, né? pô, trampa é tão mais legal. É muito mais fácil falar trampa. Armadilha Mas, em assim, espanhol. Quantas Trampa é tipo armadilhas? trabalhar, né? Em São Paulo. Não, Trampo, né? Aí é Onde, trampo, né? né? É que trampo é tipo aquela armadilha do ratinho, sabe? Assim. Ah, É. tá. Então, assim, quantos livros armadilha? Que livros armadilha não soa bem. Então, acho que o trampa, nesse caso, nesse contexto aí, o nosso ouvinte tá aprendendo uma palavra nova. Mas quantos livros assim a gente não caiu, né? Eu lembro Nossa. quando a gente falou, vamos ler O Morro dos Ventos Uivantes? É romance, pem, paulada. Aí esse daqui, né? Vamos ler esse livro aqui, que ele é pequeno, fino, a gente tá mas- com saudade do Dostoiévski, pá! Não, mas quando a pedrada. gente decidiu Mas ler, eu a acho gente que eu li- sabia que vinha pedrada, né? Eu não sabia tem como que vinha, esperar. mas não tanto, assim. Eu fui um pouco na meu Deus. ingenuidade, viu, Paulinho? É? Eu fui, assim, me dei mal num bom sentido, né? Porque... mas, nossa, esse livro... Eu acho que eu li o livro errado. O meu é Diário do Subsolo. Ah, tá bom. Aí eu fui atrás e tinha o Notas do Subterrâneo. Tinha os memórias Acho que o do Dostoiévski subsolo. não se decidiu no título, né? Mas até com os nomes, né? Antonovitch. Não, Aí foi eu muito falei, engraçado. não, gente. Que eu fui atrás do título original, né? Ah, tá. Aí você viu um cirílico, né? A gente tá em vídeo, eu não sei se ele vai conseguir mostrar aqui. Nossa, parece élfico, né? Pois é. É. Título original Tá em russo. focando? É, então, 3 não alguma dá pra coisa, ler, né? gente. Vai É. dar pra ver sim aqui. Não, É, não, 3 ver a dá não pra sei ver, o mas quê. ler... Então, lê aí, Odri, você que é poliglota. Eu acabei de voltar da Polônia e assim, o polonês é muito parecido com o Não, mas russo. é engraçado. Porque eu falei, não é possível que tem memórias e notas e diário. Vamos ver o original, né? Aí eu falei, nossa, não dá. Gente, mas estamos ainda na introdução, gente. Precisamos chamar a vinheta aqui pra começar o assunto logo, Então senão vai, então o YouTube não entende. Então vai lá, Paulinhovski, chama a vinheta. Aqui, ó. Podcastirmãos.com. Pronto, agora tá valendo. Mas foi legal essa briga com nomes aí, viu? Porque, de verdade, eu tenho a coleção do Dostoiévski em casa e quando vocês falaram, vamos ler Memórias do Subsolo, eu falei, eu tenho, porque eu tenho todos os livros do Dostoiévski. Aí tinha 2 livros com o Subsolo, eu falei, e agora? E é um outro, assim. É outro? Aí eu
não tem nenhum que chama Memórias do Subsolo na minha coleção. Que era o Olha aí, Diário não do tenho justo Subsolo esse. no meu caso. Aí eu comecei a fazer pesquisas, né? Eu descobri que realmente tem 3 títulos em português: Memórias do Subsolo, Notas do Subterrâneo ou Diário do Subsolo. Depende da editora, né? Então, e a que eu li, a tradução é muito boa, tá? Do Oleg Almeida, eu gosto muito dele como tradutor. É da Martin Claret e a opção é Diário do Subsolo. Mas eu concluí, de acordo com o que a internet concluiu pra mim, né? Que diário é ruim, porque traz a ideia de anotações cronológicas. Sim, e de rotina, E não e de é. dia a dia. E não é mesmo. Então, Isso é não mais mesmo. um apanhadão, é memórias mesmo. Memórias. Ou Sim. notas. Uhum. Ou notas. Notas eu acho que seria bem. Eu não sei se é porque a gente tá aqui na Espanha, mas toda vez que eu digitava Memórias do Subsolo pra fazer alguma pesquisa, saía como Notas do Subterrâneo. Não saía quase nada conteúdo de Memórias do Subsolo. É sempre Notas do Subterrâneo. Pode ser que em português de Portugal seja Notas do Pela Subterrâneo, né? proximidade deve E aí, achar É, na mais. mas na proximidade. Wikipédia também vem notas do subterrâneo, assim que você coloca. Pensando em tradução, tem da Martin Claret, que é essa do Oleg, que é o Diário do Subsolo. Tem, acho que a que vocês leram, né? Que é Sim, a do Memória da do Penguin. Subsolo. companhia. Que é do Todavia, que é uma... Rubens Figueiredo, da a tradução. companhia, Eu ou da gostei Penguin. bastante, cara, da tradução. É do o Rubem Figueiredo, né? É, É. é muito Tá. boa. E aí tem um que é um tal de Boris Schneiderman, da editora 34. Eu sei que a editora 34 é muito conceituada. Provavelmente lá chama Notas do Subterrâneo. Essa parte eu não tenho certeza. Que foi o texto gravado pro audiobook. Que que Isso vocês que eu ia acompanharam perguntar. Porque Sim. no audiobook é diferente. Aí eu não sei É. se é o do que É ele mais tem do antigo. Oleg ou se é do outro. Gente, então, pelo- só uma nota. A gente que Do tá acostumado... É, exatamente. A gente tá acostumado com versões da Bíblia diferentes. Sabe quando às vezes o pastor lê numa versão e você tá lendo no outro? E, tipo, você só vai, perdi. entendeu? É. Mas você tá ali pelo contexto, você pega o versículo e tal. É assim, quando eu ouço um é audiobook diferente. verdade. eu É só verdade vou, né? mesmo. De boa. Eu acho que vale a dica para quem for escolher o livro e ainda não leu, entre essas 3 traduções, porque as 3 editoras são muito boas, tá? Uhum. E acho que vale escolher pelo estilo do tradutor, nesse caso, de acordo com o seu jeito de ler. E o Oleg, por exemplo, que foi o que eu li, ela é, apesar do título ser diário, eu também não ter gostado disso, ela é considerada muito boa, tá? Isso aí pelos acadêmicos, tá? Não por nós. E de fato eu gostei muito. E em questão de fidelidade técnica e tudo, ele tem notas de rodapé que ajuda bastante na contextualização da época e tudo mais. O Rubem Figueiredo, e aí vocês podem falar sobre a fluência e tudo, mas pelo que eu pesquisei aqui, ela adapta para um português mais atual, mas Sim, ele não sim. perde o peso filosófico. E o Boris Schneiderman, que é o da editora 34, ela é mais clássica, mais clássica. rigorosa. Uhum. Ele preserva um ritmo exato da sintaxe russa, que talvez seja pesado para alguns, né? De uma forma bem mais crua. E ele usa a conjugação na segunda pessoa, sabe? Do vós, do tu. Então é um pouco mais complicadinho mesmo. Tanto que, pra mim, assim, a gente vai entrar no livro daqui a pouco, mas o livro ele tem 2 partes. A primeira parte eu não consegui ouvir. Eu achei a narração muito boa, mas eu achei ele com palavras um pouco mais rebuscadas do que eu estava preparada pra E já é de pra compreensão dissolver. difícil, né? E ele é um bem livro complicado. pancadinha. Daí, lendo, cara, eu soltava altas risadas. Falei, como que eu posso estar rindo disso? Aí eu até falei pro Paulinho, a primeira parte eu vou ler e a segunda eu posso ler e ouvir. Mas a primeira parte é só lendo mesmo. É um livro que a gente ri com culpa, né? Fala, eu não devia estar rindo disso, gente. É tipo rir Exato. assistindo o episódio do The Office, né? É constrangedor às vezes, você fala, caramba. E o pior, né, já falando do livro, é que a gente se identifica com muitos desses Nossa, pensamentos. Esse é o problema, nossa. que você fala, mano, como que ele me conhece? Exato. Há 200 Sabe uma anos. coisa que me passou muito na cabeça quando eu tava lendo? Porque assim, eu falei no início, né? Me assustei com algumas similaridades. Mas são coisas que ele coloca no papel que eu só percebi que eu pensava quando eu tava lendo. Porque sim. eu tinha dificuldade até de organizar essas organizar, conclusões na minha exato. própria mente. É. E aí eu falei, cara, como ele consegue ler o ser humano de um jeito tão absurdo e colocar no papel coisas que se eu tivesse que colocar coisas que eu penso, eu não ia conseguir. Não, mas agora eu vou falar, vou confessar aqui que eu pensei que só comigo tinha acontecido isso, né? Ainda De bem se que... sentir mal, parecido assim com o personagem? Não, de me identificar tanto. E aí eu falei, ai, agora vocês estão falando que vocês estão com o mesmo sentimento, ufa. Não sou e tão doida tipo, assim. pensando em notas de alguém falando sobre si mesmo, é muito vergonhoso você colocar
colocar no papel e se, assim, publicar um negócio, tantas coisas ruins de si mesmo, sabe? São coisas que passam levemente pela cabeça muitas vezes, mas a gente não para pra elaborá-las, né? Então a gente exato. fala, passa, mas a gente não dá muito lugar pra esses pensamentos na nossa mente, que sabe, né, que não são bons, né? Não vão nos ajudar muito no trato social, né? A gente sempre tenta olhar a sociedade de uma maneira que a gente possa encará-la, porque senão a gente vai pro subsolo com a conclusão que ele chegou de viver nesse subsolo que era o único lugar que ele podia ser quem ele era de fato e viver em plena liberdade. Mas esse lance dos pensamentos é o que realmente mais pega, e pelo que a gente estudou, isso faz muito parte da obra do Dostoiévski, né? De como ele consegue entrar nas nossas entranhas e vasculhar os mais profundos pensamentos, os mais profundos calabouços da nossa imaginação e do nosso ser, né? Sem ir preso, né? Isso. Isso é verdade. E é doido porque a gente leu Crime e Castigo faz muito tempo, né? E eu lembro até hoje, cara, de algumas coisas no Crime e Castigo. Por exemplo, Raskolnikov, ó, esse nome nunca vai sair, né? Que era o nosso personagem principal. E eu lembro que a primeira parte do Crime e Castigo, onde narrava todo o acontecimento dele, e a segunda parte tinha a ver com o lance da culpa e o perdão dele, né? Então eu até recomendo vocês, depois de ouvir esse podcast, ouvir o nosso lá do Crime e Castigo. E, cara, é uma filosofia tão forte sobre uma leitura da alma e dos pensamentos, e é uma briga, e não é uma ciência exata, né? Não é assim, eu tô me sentindo culpado, vou pedir perdão, eu vou me liberar e aí eu vou ficar de boa comigo. Não é assim, parece que é uma briga interna o tempo todo, por isso que a apresentação do Tan falando da bipolaridade do nosso personagem é porque a gente é assim mesmo, né? A gente tá se questionando o tempo todo, mas é isso, não é? É isso ou não é? E aí eu lembro que quando a gente começou a ler o livro, já assim no primeiro parágrafo ele fala, né, que ele é um homem doente, que ele é isso, e fala algumas coisas que eu até gostaria de ler depois, mas ele fala sobre a questão do conhecimento, que ele tem um orgulho muito grande de ser intelectual, porque eu sei muita coisa, eu tenho muita consciência de muita coisa, mas isso de certa forma traz um sofrimento pra ele. E aí ele sempre fala, né, de que a ignorância meio que salva as pessoas do sofrimento. E aí ele fala, e é por isso que eu vou abrir a sua cabeça pra te dar mais conhecimento pra você sofrer junto comigo. Aí eu falei, véi. Eu não consigo ler esse Muito livro, engraçado. mesmo porque o personagem não tem nome, né, como a gente já mencionou não aqui, tem é o nome. Homem do Pois Subsolo. Eu não consigo ler esse livro sem imaginar que isso era o mais puro pensamento do próprio Dostoiévski. Não tem como. Sim, não tem como. Ele coloca numa terceira pessoa, numa segunda pessoa, né, no caso, pra que ele saia um pouquinho mais ileso, né? Não é meu Esse não pensamento, sou é o eu, pensamento né? desse personagem, como é. ele está vendo a sociedade nesse momento histórico, né? Eu acho que vale a pena até a gente contextualizar um pouco na época que o Dostoiévski escreveu esse livro, né? Quem foi o Dostoiévski nessa parte? Eu sei que a gente falou um pouquinho aí no mas Crime e faz Castigo muito também, tempo. mas como faz Não muito tempo, vale a pena. Não tem problema a gente repetir. Porque o Dostoiévski, né, é um nome muito falado, até assim, quem não conhece sempre ouve esse nome como sinônimo de algo rebuscado, De um livro de que tem que ler. algo complicado, mas que todo mundo tem que ler, né? E ele viveu na Rússia Império, né, onde os czares eram os que dominavam e tal. E ele, cara, a vida dele deve ter livros, deve ter filmes sobre ele, né? Porque a vida dele é inacreditável, assim, tudo que ele se envolveu. Ele tinha um grupo de estudos políticos que era meio contrário ao governo da época, um governo totalitarista, que, como era o da época, fazia essa opressão, e ele foi preso. Tá falando de 1820, começo do século XIX, né? Ele nasceu em 1821. Né? Inclusive teve o bicentenário dele recentemente. Sabe uma curiosidade que eu queria falar pra vocês? Eu já falei aqui várias vezes, e eu acho tão legal quando cruza as informações, porque assim, por mais que a gente lê um livro, e muitas vezes ele não tem um contexto histórico do livro, mas você conhecendo o contexto que ele foi escrito, tem muita coisa que começa a fazer sentido na sua cabeça, né? E eu já falei aqui várias vezes que eu li o livro da Júlia Navarro, que fala o menino que perdeu a guerra, e o menino ele foi pra Rússia. E aí fala da prisão da Sibéria, fala dos grupos de poetas, escritores, que eles teriam que declarar as suas poesias escondidos e que eles eram presos e que eles eram mandados para a Sibéria por conta só dos seus pensamentos. Eles não precisavam nem divulgar para a sociedade os seus pensamentos. Mas se ele fazia parte de um grupo pequeno onde ele divulgava os pensamentos dele, ele possivelmente já era mandado para esse grupo. Na verdade, ele foi condenado à morte. Ele foi preso, foi condenado à morte. Não, antes da Sibéria. Em São Petersburgo, Ele, né? no momento da sua execução, ele
recebeu o perdão e foi condenado a 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria. E você sabe que Perdão, isso no vai pra livro... cadeia, né? Então, não, mas aí no livro da Júlia que eu li, a menina, na verdade, era o marido da protagonista. Ele passou pela mesma coisa. E aí ele fala assim, eles só não nos mataram porque eles querem que a gente valorize a vida que a gente tem e assim dedicar o resto da nossa vida no trabalho forçado. Então, que era uma prática muito comum, esse negócio deles livrarem as pessoas no último minuto, sabe? Não, e- que é pra você trabalhar forçadamente com emoção, sabe? E pra sociedade ele tava morto, né? É. Tipo, não saiu no jornal assim, ele foi perdoado e tá lá na Sibéria. Ele desaparece, simplesmente, Desaparece. vai lá 4 pro trabalho anos na forçado. Sibéria. Depois ainda serve por, eu não lembro quanto, se é 3, 4 ou 5 anos como soldado no exército russo. E quando ele volta pra sociedade, digamos assim, é quando ele começa essa nova fase de escrita dele, e esse livro é o inaugural, digamos assim. Então ele vem antes de Crime e Castigo, imediatamente antes, na verdade. Ele vive uma vida louca logo depois que ele sai da cadeia, né? Na É. verdade, logo depois que ele vira policial, ele vai viver uma vida louca, ele Sim. viaja um monte, arruma amante. Não, ele começa a ter problemas sérios com bebida, Com aposta, né? com apostas e tal, entra numa dívida terrível, e esse livro é até uma tentativa dele se livrar dessas dívidas, porque ele começa a escrever, volta a escrever, né, ele já tinha publicado algumas coisas antes, e volta a escrever na realidade da época, contrastando muito com o pensamento da época. É um pensamento que estava sofrendo muita influência do resto da Europa, né? A Rússia, aquele império gigantesco lá, aquele terreno, o maior país do mundo, de sobra, né? Até hoje. Tinha já sua cultura, sua política, mas estava sofrendo muita influência da Alemanha, da França, dos pensadores ocidentais. E ele se levanta nesse livro muito para contrastar esses pensamentos e defender a forma de pensar russa que ele acreditava. Tem até um livro que foi justamente o que me confundiu aí entre esse Diário de Subsolo ou não, dele, que é uma autobiografia, é o Memórias da Casa dos Mortos. Nunca li, talvez a gente Mas possa trazer. do É do Dostoiévski? Dostoiévski. Mais pra frente, contando eu acho dele que mesmo. tá na Eu não sei cronologia. que época que ele tá relatando aí, mas, enfim, da Casa dos Mortos, suspeito eu que fosse alguma prisão ou alguma coisa do tipo. Mas o mais interessante desse livro é que ele é considerado a obra inaugural do existencialismo. Na verdade, assim, precursora do existencialismo. Pré-existencialismo, né? Pré-existencialismo, porque o existencialismo ele só chega na Europa 100 anos depois. Olha que loucura Sim. isso. Pois é. Olha a cabeça desse Não, cara. mas é existencialista muito o livro. Ó, só pra complementar a informação que eu dei agora aqui, essa Memória da Casa dos Mortos, a obra narra a rotina em um presídio de trabalhos forçados na Sibéria, uma experiência vivida pelo próprio Dostoiévski após ser condenado por conspiração política. Então, provavelmente essa época aí mesmo. Agora o Paulinho falou que esse livro veio antes do Crime e Castigo? Veio, acho que 2 anos antes. Cara, eu acho que se a gente tivesse começado com esse livro e lá anos atrás, quando a gente leu Crime e Castigo, eu não teria absorvido, assim, da missa um terço, sabe? Desse Porque ou do Crime e Castigo? Esse. Sabe que eu ia esse. falar isso também? Eu acho que eu entendi melhor esse aqui, por incrível que pareça, que é mais pequenininho. Eu achei ele muito mais difícil do que o Crime e Castigo. Sim. O Crime e porque não é Castigo, uma pra história mim... corrida, um romance no estilo Não, de mas até contar a uma São parte... história. pensamentos, né? Não, mas até porque, assim, a segunda parte do Crime e Castigo são os pensamentos do Raskolnikov, né? Então tem muita filosofia ali, a gente bebe muito do que ele fala. E eu consegui entender e absorver, pesquisar bastante sobre essa segunda parte. Mas eu consegui entender muito melhor o Dostoiévski agora, porque eu li o Crime e Castigo antes, sabe? Ó, o Nota do Subterrâneo, ou do Subsolo, é de 1864, Crime e Castigo é de 1866, 2 anos Olha aí, depois. 2 E o anos. outro... Cara, em 2 anos o cara escreveu aquele tijolão, hein, meu? Pois é. E em cirílico, né? Pior. E aí depois tem os irmãos Karamazov. Os irmãos Karamazov, a gente aprendeu... Eu aprendi agora que não é Karamazov. A gente sempre falou Karamazov, aí todo mundo que tá falando de Dostoiévski fala Karamazov. 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 Mas eu perguntei isso lá na Martim quando eu fui visitar, viu? Ah, é? E é Karamazov mesmo. Aquele Ai. acento não tem a mesma coisa do português que então traz é a Karamazov tônica. mesmo, os Então irmãos tá bom. Karamazov. Vamos continuar falando Voltou. assim. Porque eu falava Karamazov e eles tiveram a graça de falar, então, Não, não, é é Karamazov. Mas tem um mesmo. monte de gente que fala Não. Karamazov. Eu acho tão Porque vê um esquisito, acento cara. lá e tá lendo em português, mas aquele acento Mas não é. é É igual igual, o nome gente, dos agora- personagens que aparece aqui e não, a sílaba não é tônica não é igual. lá. Então, mas sabe? eu Não, ouvi um é. episódio da Companhia das Letras conversando com 2 especialistas em Dostoiévski. Ai, que E horas as erradas. duas,
Não, elas não defenderam o termo, elas bom. simplesmente falaram naturalmente Karamazov. Eu falei, então Mas deve às ser. vezes é Você aquela fala assim, coisa- Karamazov. Potato, potato, tomato, tomato. Escolhe. Tomato, tomate. Não, mas só pra mencionar que Os Irmãos Karamazov é o último livro dele, né? Que ele, inclusive, Não não deu tempo de acabar. escreve Não a segunda finalizou. parte. Miserável. Só me Uma avisou isso no pena. final. Exato. Oh, que coisa. E o Noites Brancas é antes? Noites Deixa eu Brancas ver. é antes da prisão dele. É de Ah, 1848. que legal. Será que o nosso literário vai viver o suficiente pra gente ler toda a obra do Dostoiévski? Ah, Tem uma cara, cada acho 3 que- anos, né? Acho que pelo menos Noites Brancas eu queria E ver. sabe que o viu? Noites Brancas, ele viralizou, né? Inclusive, esse episódio que eu ouvi do Companhia das Letras, elas estavam mencionando uma viralizada que tinha dado nesse livro no TikTok. Que eu não Então, acompanhei não sei por meu que ainda. sobrinho tá apareceu. doido querendo ler esse livro. Tem algumas pessoas. Eu comentei com alguém que eu sobrinho? tava Quantos anos? lendo. Quantos anos? ele 16. tem? 16. Então, eu comentei caramba, com alguém que que eu velho tava já, cara. lendo Dostoiévski, aí perguntou: Noites Brancas? Eu falei, não. É. E é anterior Eu a não tudo sei isso por que a gente tá deu falando. um boom mesmo. É. Ele falou pra mim, eu quero ler Noites Brancas, tia. Eu falei, não, tava lendo, né, o Memórias. Eu falei, lê esse. Aí ele começou a ler, ele, eu não tô entendendo Não vai nada. entender nada. Mas eu vou te falar uma coisa, agora com muita sinceridade. A gente tem um filho de 15 anos, que eu falei, filho, a mamãe tá lendo um livro que a mamãe Que não é quer... leitor, né? Que é leitor, que é muito leitor. Só que eu falei pra ele assim, a mamãe tá lendo um livro, e esse livro eu não quero que você leia e nem ouça o nosso podcast. Então, André, você não está ouvindo esse podcast da mamãe e do papai. Virou um livro proibido aqui em casa. Virou, A hora que virou. ele vê assim, ele fala assim, esse aqui que eu não Esse posso daqui, ler? mamãe? Eu falei, não. Inclusive, eu vou guardar esse livro na casa de uma amiga pra ele não ter nem acesso ao livro. Ele deve Por estar ouvindo quê? esse episódio lá no futuro, só, filho. Saiba que foi por amor a você Foi por amor. Porque que assim, a gente preservou. o que acontece? O nosso filho de 15 anos, ele já tem muito desses pensamentos. Muito. Então vai ajudar ele a organizar Não. só. Vai- Aí que vai só tá. reafirmar. Ô, Tan, você leu o mesmo livro que eu? Porque no final não ajuda nada. Se ele foi E parar no assim- subsolo, né? E assim, isso é uma coisa que assim, eu sei que eu sou conhecida como, né, dar spoiler, mas eu vou querer, no final eu fiz um resuminho aqui sobre os meus pensamentos sobre esse livro, tá em uma frasezinha só, depois eu leio pra vocês. E eu acho que a gente realmente tem que ter maturidade pra entender todos os pensamentos que ele cria aqui, que ele abre na nossa cabeça. Porque ele vai abrindo um monte de coisa na nossa cabeça e a gente tem dois caminhos quando a gente termina de ler esse livro. A gente tem um caminho de bater a mão no peito e falar, eu sou assim mesmo, gosta de mim quem quiser, quem não gosta de mim, dane-se. Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Esse é um pensamento. Só que tem o outro pensamento da maturidade, que é você explorar a intelectualidade, mas se manter humilde. E não só se manter humilde, mas você entender a importância de você se relacionar com pessoas. Mesmo que as pessoas não te compreendam bulhufas, mas também se relacionar num sentido prazeroso e não no sentido desesperador, como ele relata aqui no livro também. Então, eu acho assim, igual eu falei do nosso filho, que a gente é muito apaixonada, ele é muito intelectual e ele gosta muito e ele tá nesse caminho. E eu acho lindo, porque por mais que ele seja muito inteligente e leia bastante, ele faz parte de uma comunidade de pessoas que pensam diferente dele e ele se relaciona muito bem com os amigos dele. Só que aí eu tenho medo dele ler e reforçar um lado que eu não quero que reforce, entendeu? Que É mais vai por isso levar, mesmo. que é o que leva muita gente para esse subterrâneo mesmo, né? Tem muita gente que não consegue se relacionar com o exterior, não consegue se relacionar porque nunca vai encontrar alguém que o entenda completamente ou que se corresponda completamente com os seus pensamentos e a pessoa vai se isolando e cada vez se fecha mais do seu porão. Eu tenho pra mim que é impossível encontrar esse alguém É impossível. na totalidade, não é impossível. Eu acho que essa é a conclusão do E livro essa é também. a conclusão. É. Só que ele volta pro buraco de minhoca dele, entendeu? Então, é a questão do livre-arbítrio, né? Quando eu falei lá, perguntei pro Paulinho, você é uma tecla de piano, é porque o autor, ele fala muito dessa questão, né? De que, poxa, será que a gente tá seguindo tantas regras que a gente só é uma tecla de piano fazendo a mesma coisa, ou a gente tem livre-arbítrio pra poder escolher e ser e fazer e realizar, né? O curioso, Carol, é que ele escolhe, dentro do livre-arbítrio que ele tanto defende, não fazer nada. Se enterrar no subsolo, Exato. abandonar emprego, abandonar tudo, ser não chega a ser um preguiçoso, porque ele... Não é? Um Isso é encostado, muito né? legal, também cara. não é, sabe? Não é que ele tem preguiça de trabalhar, é que Não. ele Não, não eu acho vê que ele escolheu a preguiça, porque como ele tem o exato. livre-arbítrio, eu posso escolher o que eu quiser muito bom, cara. fazer, e o que eu escolho fazer é não fazer. É não fazer. Esse livro, ele é dividido em duas partes.
foi muito engraçado, porque quando eu terminei de ler o livro, eu falei, cara, na minha cabeça ele funcionaria muito melhor ao contrário. Parece que a segunda parte justifica a primeira. Aí depois eu falei, não, mas eu acho que eu achei mais legal a segunda parte porque me apresentaram a primeira. Sim. E aí, se fosse ao contrário, não funcionaria. Desse em relação ao Crime e Castigo, né, Carol? Exatamente. E aí o que acontece? Esse livro ele tem duas partes. Eu até marquei aqui no meu livro, pra quem tá quase vendo a metade, o vídeo. um pouquinho quase menos. a metade, assim, 11 ó. capítulos em uma e 10 na outra, né? O que fala a primeira parte? A primeira parte são as memórias que ele tem, que ele fala do subsolo. O que é o subsolo? Pra mim, o subsolo é a condição que ele vive de egoísmo, Isolado, de ressentimento, né? de É a própria dor. mente dele, É o a mente subsolo. dele, o subsolo é o mais subterrâneo da vida dele. Onde tá a consciência dele, inclusive consciência de que ele nem fala, né, sobre ela. Esse é o subsolo. Então, a primeira parte é ele descrevendo sobre todos esses pensamentos. Então, tipo, essa é um monólogo, né? E ele fala um monte de coisa, e é muito engraçado que parece que ele tá sentado conversando com você, tomando uma taça de vinho. E ele fala um monte de coisa, ele volta atrás, ele fala, isso eu não vou contar pra você. Aí ele começa outro capítulo, vou contar sim! Ele é super contraditório. E às vezes ele exatamente. desenvolve todo um racional e aí ele chega no fim e fala, mas na verdade eu acho que esse Eu negócio acho que aqui tá nem errado. é isso. Aí ele fala assim, eu tinha que sair daquele lugar, eu precisava dar um soco em todo mundo e sair e deixar eles lá. Obviamente eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Então, e aí essa Mas é primeira interessante parte... que a gente pensa essas coisas no dia a dia. Sim, muito. Aquela parte que ele tromba com o oficial lá. Cara, ele tá andando na rua, o oficial tromba nele e o oficial é meio arrogante mesmo e desvia de mim, senão azar. E aí ele passa meses. Maquinando como que ele vai reagir da próxima vez. Eu vou convidar ele pra um duelo. É ele maquinando, ele mesmo, né, lá no subsolo, no inconsciente, no isolado. Eu vou usar minha dele, melhor no isolamento. roupa. Ele vai, eu tô uma roupa ruim, eu vou comprar uma roupa boa porque eu não posso estar junto com ele. Aí ele fica visitando a rua específica lá pra se encontrar com ele. Aí Fica ele tenta maquinando várias na vezes. cabeça, né? Muito Cara, louco isso. e aí E no uma fim hora das ele contas- esbarra. Aí você fala, não, ele vai ver só o que eu vou fazer. E o cara não sabe nem que ele existe, sabe? E às vezes eu sou esse idiota que fica... pelo mas amor de Cara, Deus. e isso é muito louco, porque quem tá no subsolo, quem tá remoendo as coisas do subsolo, ele fala até assim, né, nos primeiros capítulos sobre a analogia do muro, né, que aí existe um muro que você parece que fica querendo quebrar ou sair do muro e tal, e aí ele fica olhando pras pessoas que estão fora do subsolo, que estão na superfície, e fica querendo chegar até a superfície, mas quem tá na superfície nem sabe que existe um subsolo, sabe? Nem sabe que existe esse negócio de subsolo. Então isso pra mim é muito louco, porque muitas vezes a gente realmente fica maquinando e fazendo coisa e tal. Se preocupando tanto com o que as pessoas estão pensando da gente, as pessoas não estão nem Não tô reparando nem que a gente pensando, Pois é, sabe? E aí eu Exatamente. fico, meu Deus do céu. A primeira parte é isso, né? A primeira parte é ele falando sobre as memórias e tal, do subsolo, onde ele fala sobre todos esses pensamentos meio doido dele, e que faz parte dos nossos pensamentos muitas vezes também. E a segunda parte, ele conta sobre 3 momentos específicos que passou na vida dele. E aí é muito louco, porque pra mim, esses 3 momentos, ele conta, aí foi quando ele tinha mais ou menos 24 anos, 24. né? 24 Isso, anos. isso. 24, porque 25 anos. só pra contextualizar também, durante o livro ele fala que ele tem 40 e poucos anos, Ah, né? é. Que A era a primeira parte ele idade, tem 40 e pouco, isso. que era a idade do Dostoiévski quando escrevia o livro também. A primeira parte é um aposentado que trabalha numa repartição pública. Eu acho que a principal diferença da primeira pra segunda, Adri, é que a primeira é um monólogo, mas é muito mais essa questão das notas, né, das memórias dele, falando consigo mesmo. Ele assim, Sim, ele mas tem a por gente que como ele é, leitor, né? Ah. mas é uma memória. É um estilo literário bem diferente do estilo literário do segundo, porque o segundo é ainda ele narrando em primeira pessoa, né? Mas já é uma história contada de algo que aconteceu linearmente na vida dele e tudo mais. O primeiro não, o primeiro é só um monte de argumentações e Maluco, loucuras né? que estão passando na cabeça dele. E ele tá tentando organizar pra ele mesmo. Que são conclusões que ele tirou do que ele vai contar na segunda parte. Então, é isso que eu acho legal, porque a segunda parte ele tem 24 anos, na primeira ele tem 40. Então, a primeira, ele fala assim, ó, esses são meus pensamentos. Aí na segunda parte por que meus pensamentos são da primeira parte? Porque aconteceu isso e aquilo. Então, é meio que pra mim, assim, quando eu terminei de ler o livro, eu falei, será que ele tá tentando justificar a loucura da primeira parte? E pra mim, eu acho que não. Eu acho que ele não tá buscando rendição, eu acho que ele não tá tentando justificar, e eu acho que ele só quer falar
como o ser humano é um ser complexo mesmo, sabe? E aí eu queria até ler aqui pra vocês o comecinho do primeiro capítulo e já a primeira confusão dele que acontece já no primeiro capítulo. Começa assim, é a primeira frase. Sou um homem doente, sou um homem raivoso, sou um homem sem graça nenhuma. Acho que sofro do fígado. Na verdade, não tenho a menor ideia da minha doença e nem sei direito o que dói. Não me trato e nunca me tratei, apesar de respeitar a medicina e os médicos. Além do mais, sou supersticioso ao extremo. Bem, pelo menos o bastante para respeitar a medicina. Sou instruído o suficiente para não ser supersticioso. E mesmo assim, sou supersticioso. E aí ele vai falando sobre da raiva e tal, tá usando o fígado dele, falando da dor. E é muito doido, porque ele começa falando da dor do fígado, e aí eu penso assim, nossa, será que ele tá usando isso de desculpa pra ser um cara que é mal-humorado e tal? Enfim, né, quem nunca, né, ficou falando aí. Não, e na hora que ele tem a dor de dente lá na frente, então, que ele isso fica que eu ia falar. gemendo. Cara, Vai lá, então. esse capítulo é muito legal. Esse eu li pro meu outro filho. O que pode ler o livro, né? Ah, Não, ele não você pode fica ainda instigando, também. né? Não pode. Mas Você ele- não pode ler, mas olha esse pedacinho. Mas ele talvez não se interesse nesse momento. E aí eu virei a página, e aí lá no finalzinho, assim, ele fala assim... É meu jeito de ser. Eu menti antes, quando eu disse que era um funcionário cruel. E menti de raiva. Eu apenas ficava de brincadeira com as pessoas comuns. E também com o oficial. Mas no fundo, eu nunca consegui me tornar maldoso. Então, assim, ele fala que ele é mau, ele fala que ele é ruim. Aí no final ele fala, eu menti. Eu não sou assim. Pegadinha, né? Mas eu só acho que ele só queria se encaixar. E aí, sabe, porque depois quando tem aquele capítulo que ele se encontra com os amigos, que eles estão Que é a planejando segunda lá. parte, é. Você vê que ele quer, ele não quer, mas Ele não, quer, eu não vou quer, só pra mas mostrar a que eu gente Nossa, é posso. assim, foi né? muito constrangedor, cara. gente. Então, eu percebo coisas do tipo, ele diz, eu acho que ele tenta se convencer disso, de que a opinião dos outros não importa. Então, porque aqui... Só que aí na Tan, prática importa, porque ele fica Cara. tentando se colocar no meio dos Mas você amigos, e os amigos falam, pô, mas que chato, fica pra lá, ninguém te convidou, que isso, que aquilo. E aí ele insiste, e aí os amigos distratam ele, aí ele xinga os amigos, e aí depois você vê que ele tá querendo ficar perto dos amigos mesmo assim, planeja pedir desculpa, sabe? Nossa, O lance do horário foi tão constrangedor, gente. Não sei se pra vocês, pra mim foi muito Foi. forte, assim, de É que bem off aquilo ele lá. forçou o convite pra estar nesse encontro que ele não queria. que ele não Pois queria. é. Aí dá um horário pra ele chega no horário e descobre que o cara remarcou pra 1 hora depois, ele fica lá 1 hora constrangido. Cara, é muito constrangimento. Mas então, o que é muito louco, Tan, é que assim, igual eu falei aqui, na primeira parte ele fala que ele é mau e cruel, aí na segunda parte ele fala que ele mentiu. E aí logo na página seguinte ele fala assim, agora eu estou mostrando meu arrependimento, que eu estou pedindo perdão aos senhores, estou convencido de que para os senhores é isso que parece. Aliás, eu garanto que para mim tanto fez como tanto faz, se parece ou se não parece. Aí tipo, Mas essa bipolaridade aparece com a Lisa também, que é a prostituta Sim. que ele A procura prostituta. lá, porque, nossa, ele faz um discurso todo bonito, todo certinho, ó, você tem que pensar sua vida aqui, olha pra onde você tá indo, e muda a vida dela, sabe? Faz ela abrir os olhos pra outras coisas, e aí quando ela vai é que eu procurar queria, ele de eu queria novo... explorar isso um pouquinho melhor também, Então mais vai. pra frente. É que a gente tá sempre entrelaçando a primeira parte com a segunda parte, que a primeira Sim, parte não, com a acho mas que é tudo a normal, mesma né? Porque ideia, é muito né? isso, né? Não, isso é verdade. Mas é porque daí aqui também, quando ele fala, né, da questão da consciência, ele fala assim, né? Juro aos senhores que ter consciência demais é uma doença de verdade perfeita, para o uso humano. Seria muito mais do que suficiente a consciência humana de praxe, ou seja, a metade ou 1/4 da porção que cabe a cada pessoa instruída no nosso infeliz século. Então por que eu queria falar isso, e que tem muito a ver com essa segunda parte também, é que ele fica pensando demais nas ações, no que ele vai falar, no que ele vai fazer, e também, ao mesmo tempo, ele supervaloriza a questão da imagem. E, cara, isso pra mim me chamou tanta atenção, porque esse livro é de 1864, e ele tá super valorizado na questão da imagem, de uma mancha que ele tem na perna. Isso eu não entendi, é a mancha na perna ou é a mancha na calça dele? Enfim, Na eu sei que calça. ele tem uma mancha... Eu acho que é na roupa, é. A roupa, porque alguém tem uma vê roupa depois bem- no é. encontro e aí ele fica todo sem graça. Ele fica... É. Ah, Por- Não dava pra imaginar ele de bermuda na rua, né? Vai tá São nevando, Petersburgo, né? É. né? E aí ele fica todo preocupado com a imagem. E aí, por exemplo, naquela história, né, que o Tan contou que ele vai encontrar o oficial, a primeira coisa que ele maquina é a questão da imagem, porque na final das contas a imagem vale muito mais do que as palavras pra ele, por mais que ele dissesse o contrário, sabe? Como o público vai reagir Não, às tinha ações até dele o e jeito, tudo. o jeito altivo que ele tinha de ser pra tentar passar uma imagem. Ele se preocupava Exatamente. muito com isso. Ele queria mostrar segurança, ele queria Sim. mostrar autoridade,
faculdade, mas ele não conseguia Mas é porque... inseguro. Porque ele tinha toda essa insegurança. E ele sempre falava voltava pra do casa pessoal e que trabalhava com se ele. esmurrava porque não tinha doido. conseguido atingir o que ele... A maneira como ele se propôs a se colocar no meio daquelas pessoas, né? Ele fala até de um amigo dele que tem marcas... Amigo, né? Um cara que trabalha com ele, que tem colega de marcas de... É varíola? Não De sei bexiga, agora. né? Que... Eu acho que é uma coisa assim. Não, e é doido porque, assim, igual vocês estavam falando desse encontro, né? Porque ele narra 3 histórias da vida dele, meio que justificando todo aquele pensamento bizarro dele da primeira parte do Subsolo. E a segunda narrativa dele, pra mim, é muito forte, porque daí ele vai... É a festa de despedida do Zverevsky lá, Zverev, que ele... Propositalmente, ele ajudou pro cara ser transferido. Também tem essa, né? E aí ele fala, me arrependo? Nem um pouco, né? Mas, enfim, ele meio que deu Isso. uma Uma forçadinha. ajudada, uma forçadinha pro cara sair. Aí é muito engraçado, porque daí estão os 3 caras. Gente, esse aqui eu acho que eu vou ler só pra vocês verem os nomes dos caras. Não, É do Svierkov. Então, assim, é a despedida do Svierkov. É o único momento que tem mais nomes, né? Pelo menos isso. Ó, não precisa- Aí, teve essa cara, é preocupação. muito engraçado. Aí tem aqui, ó. É a despedida dos Svierkov. Então, e aí ele pega... Os amigos dele estão combinando. Que é o Simonov, o Ele tá organizando a Ferfitkin festa, né? e o Trudoliabov. Os 3 estão organizando a festa do Svierkov. E aí eles falaram, não, a gente pode ir para um jantar, porque afinal das contas faz 3 anos, né, que o Svierkov faz parte da nossa empresa. Vamos organizar um jantar no hotel e óbvio que o Svierkov não vai pagar. E aí eles estão combinando, né, falando, gente, e aí quanto que a gente paga? A gente vai pagar isso, pagar aquilo e tal. E aí o nosso personagem principal fala assim, mas como 21 rublos? Perguntei um pouco alterado e pelo visto até ofendido. Se contarem comigo, não serão 21, mas 28. Então assim, ele já tava se incluindo, falando não, que se vocês 3 juntarem dinheiro, vai ter só 21. Mas se eu estiver participando, vai ser 28, porque eu também vou dar os meus 7 rublos aí, sabe? E assim, é aquilo que vocês falaram. Ele se convida pra uma festa que ele não queria ir, de um cara Pois que ele é. nem gosta. É maltratado lá e acha ruim. Mas Ele fica eu não tentando achei se que ele incluir. foi maltratado, sabia? Ah, pelo amor de Deus. É. Os caras só brigam com ele. Uma hora eles vão pra área da Mas da você viu o que lareira ele lá fez e largam antes? ele longe. Não, ele destrata todo mundo. Ele é o cara muito é insuportável. insuportável. Cara, o amigo dele, o Sinomov lá, ele pega uma taça de vinho e ele fala, gente, vamos fazer um discurso aqui pro Zverev por tudo que ele fez de trabalho. Provavelmente eu tô falando os nomes tudo errado. Tudo bem. Vamos fazer um discurso aqui, porque afinal das contas o cara trabalhou junto com a gente tá junto, a gente é amigo, levanta a taça e faz o discurso. O nosso amigo do subterrâneo nem levanta a taça. E ele nem bebe. E aí o cara fala assim, cara, você não vai nem beber? Você veio aqui com a gente pra quê se você não vai nem beber em homenagem ao seu amigo? Ele fala, não, porque eu vou fazer o meu discurso. E Parece ele faz o um Michael Scott discurso... no casamento da Pan. Nossa, gente. Cara, mas ele faz um discurso horrível. Falando mal do cara, parece o Bilbo na festa, sabe? Boa. Conheço Eu não um pouco gosto vocês. metade das vezes de você. E o que eu Você conheço você eu falou bem, detesto, você né? falou mal. E ele faz um discurso horrível. E aí os caras falam, não, agora a gente vai pra outro lugar e a gente não quer saber de você, porque a gente te deu chance, sabe? Eu não E acho você que... não aproveitou. Eu não acho sei que lá. ele é inocente nesse rolê, não. Não, ele é só insuportável mesmo. Ele é, cara. E conscientemente, entendeu? Consciente, sim. É. O que me dá mais medo ainda. Porque eu li o livro e falava, Rê, nossa, Não me deixa ser assim. o cara é não- muito chato, Rê, pelo amor de Deus. Gente, eu preciso fazer um parênteses aqui. O Tan, ele tem essa fama de mal aqui com a gente no literário, mas ele é um amorzinho, Ele tá? é mesmo. ele é um Mas isso é é da mente pra fora, verdade. Carol. É igual o cara. Não, tudo bem, entendeu? Aí é mente pra você sua fora, da mente pra consciência. dentro. Mas é porque você, ó, aprendeu, ó, com o seu subsolo. Mas Mas eu já posso ler Mas esse essa livro já. parte, essa parte aí da festa foi uma parte que embargou, que assim, que minha voz ficou com nó, sabe? Assim, que eu fiquei lendo. Eu falei, cara, eu não acredito que eu vou ficar emocionada com esse livro. Porque depois que ele fez toda essa pataquada do discurso, ele se sentiu muito mal. Ele ficou realmente arrependido. E aí, qual que foi a ideia dele? Eu tô rindo, mas assim, que eu fiquei com vontade de chorar no livro. Ele ficou passeando na frente dos caras, esbarrava nos móveis, tentando chamar a atenção. Aí ele, Isso quando ele decidiu não ir embora, né? quando ele decidiu não ir embora. Não, ele fica E- horas lá. Ele Fica, falou que eu cara. transpirei e secou e transpirou de Transpirei de novo. novo. Meu Deus do céu. E
E aí ele fica assim, os caras não me notam. Eu não sei o que eu faço. Aí teve uma hora que ele fez um comentário bem alto assim, todo mundo olhou pra ele e falou, pô, opa, agora fui notado. E aí todo mundo volta para suas conversas e ninguém puxa assunto com ele, sabe? E aí é um paradoxo isso de vida, cara, porque ele quer estar junto, mas ao mesmo tempo despreza toda a forma e pensamento crítico desses seres humanos que ele quer estar junto. E sai de lá irritado pelo desprezo que ele sofreu, de novo com aquele negócio de planos de vingança, que eu vou... Que eu vou dar uma bofetada na fazer cara. um duelo com ele. Duelo. Cara, meu Deus do céu. A saída dele lá de charrete, lá do carruagem. Não, Meu e brigando Deus. com o cara do charrete, dando tapa na cara do charrete. Vai mais rápido. Eu falei, não, As gente. relações dele, cara, ele é a famosa pessoa que não tem o mínimo trato social, né? Exato. Ele é um cara pobre, digamos assim, né? Tem uma vida muito simples, era até o miserável, porque às vezes não tinha o que comer, as roupas dele eram muito velhas e gastas, mas ele tinha um servo, né? E o servo que ele O decidiu Apolônio. não pagar o cara simplesmente pro cara sentir a necessidade de não Se ter o humilhar pra ir dinheiro pedir, né? e poder chegar pra ele e tal. Aí ele fala, não vou pagar ele por um mês. Parece que pagava diária, né? Pelo que eu entendi, era todos os dias. Aí ele consegue ficar, acho que 3 ou 4 dias sem pagar o cara só. E o cara não se abala nem um pouco, né? Com isso e tal. E ele fica revoltado porque o cara não se abala. É uma sequência Ele quer ser de... sempre o centro das atenções, né? Essa que é a verdade, né? Então, mas eu acho que não só isso. Eu acho que ele não era bem resolvido com ele mesmo, apesar de que ele falava que era, sabe? Em muitos momentos eu falava assim, eu até falei pro Paulinho, né? Quando eu comecei a ler a segunda parte, eu falei, cara, ele tem uma inveja muito grande desses caras que são desenrolados. E eu já me peguei com esse tipo de pensamento de assim, cara, esse cara aí, ele é alto, ele é bonito, ele é forte. Esse é o homem do subsolo falando, tá? Não sou eu. Esse cara, ele é homem, é bonito, ele é alto, ele é forte, ele consegue tudo e tal. E ele nem é tão inteligente que nem eu. Como que pode, sabe? Como que Pois pode é. as pessoas acharem ele tão atraente, tão legal, sendo que eu tenho muito mais conteúdo, eu tenho muito mais assuntos, as pessoas me conhecerem de verdade, passarem horas conversando comigo. E aí até ele fala aqui, né? É claro, eu invejava todos os funcionários da nossa repartição, do primeiro ao último. E também desprezava todos, porque ao mesmo tempo eu parecia ter medo deles. E porque de uma hora a outra acontecia de eu colocar todos eles acima de mim. Então você vê que a raiva dele pelas pessoas era porque ele queria ter a mesma relação que as pessoas tinham, mas ele não conseguia, porque ele não conseguia se libertar desse ressentimento que ele tinha da inveja de ser as outras pessoas, sabe? E talvez vocês ouvintes estejam pensando, isso não existe, isso é muito caricato. Obviamente não vou dizer o nome, né? Mas tem um amigo em específico, assim, de longa data. E esses dias eu tava conversando com a Rê. Eu falei, Rê, por que a gente é... Por que a gente foi? Por que a gente é amigo dessa pessoa? É ele, assim, escrito, sabe? Mas tem gente que é assim. Mas eu acho que a gente tem que também... A diferença, assim, da gente lendo o livro. E por mais que a gente sabe, né, que o Dostoiévski, ele tem... Por mais que ele é né? Ele tem um existencialismo aí, né? Pra dar rótulo pra esse movimento. Mas ele é cristão também, né? Ele cita Deus em muitos sim. momentos. O personagem? O personagem, ele Não lembro cita... disso, não. Na conversa, cara, porque assim, aqui no encontro com esses 3 colegas de trabalho dele, você vê que ele se mostra como um tipo de uma pessoa. Quando ele encontra a Lisa, ele faz todo um discurso pra Lisa. A Lisa é uma prostituta que ele vai parar lá na casa, porque ele entra pra bater nos meninos lá que ignorou ele. E por fim ele conhece a prostituta de 20 e poucos anos. E ele faz todo um discurso, ele fala assim, cara, você não precisa estar aqui, porque você tem uma família que te ama. E se tem 2 coisas que podem salvar a sua vida, é amor e Deus. Então ele fala de Deus. É verdade. E aí você vê que, na verdade, ele não tá falando isso pra Lisa. Ele tá falando pra ele. sim. Só que depois, quando a Lisa encontra ele de novo, ela se vê ele numa situação tão vulnerável e ele fica bravo por ela encontrar ele na vulnerabilidade dele e ele começa a brigar com ela, mas de novo, ele não tá brigando com ela, ele tá brigando com ele. Com Esse sabe? trecho aqui eu até separei. Cara, ele detona a Lisa. A Lisa procura ele na casa dele depois, né? E ele fica um tempão remoendo que deu endereço pra ela. Ela vai lá depois de alguns dias. Pega ele numa situação constrangedora Com a também, Polônia. de tratamento com o servo.
E aí ele trata ela muito mal. Cara, ele fala, eu sabia, aquilo tudo que eu falei pra você tá tudo errado, sabe? Eu tava sendo irônico. E aí depois que, assim, na saída ele ainda põe dinheiro na mão dela. Nossa, aquela foi a gota d'água mesmo. Ela falou, tá aqui, está pago o seu serviço de prostituta, sabe? Sai daqui da minha casa. Mas eu achei maravilhosa a reação dela. Me lembrou muito do Raskolnikov e a Sônia. Sônia é o nome dela? Não lembro. Acho que era. E ela vem assim, eis o que ocorreu. Ofendida e esmagada por mim, Lisa compreendeu muito mais do que eu vinha imaginando. De todas as minhas falas, ela deduziu aquilo que toda mulher compreenderia antes de qualquer coisa. Se estivesse amando de verdade, a saber que eu mesmo estava infeliz. E aí ela vai e abraça ele. E aí você fala, cara, não, é impossível uma pessoa, depois de sofrer o que ela sofreu, fazer isso, sabe? E ela fala, não, ele não brigou comigo. Ele tá brigando com ele mesmo. Com ele e mesmo. Ele precisa de alguém que só, sabe? E é aquele abraço de minutos, assim, sabe? E eles ficam ali abraçados um tempão. E no fim ele ofende ela de novo. E ela sai de casa. E aí ele fala, não, ele vou atrás pedir não me desculpa. deixa, eu não posso ser bom. Ele fala logo depois disso. Ele fala, não, vou atrás pedir desculpa. E ele fala, não vou, porque o fato dela estar mal com esse meu discurso vai fazer com que ela seja uma pessoa ainda melhor do que se eu for lá e pedir desculpa. E deixa ela mal. Aí você fala, cara, até faz algum sentido isso, mas pelo amor de Deus. Eu não quero ver sentido nisso, né? Não mas muitas vezes isso acontece no livro. Então, mas sabe qual é o sentido que pra mim foi até o que eu anotei e tal, e que eu acho que faz sentido? Eu acho que ele não é contra a busca da intelectualidade. Porque ele tem uma intelectualidade aí, excessiva e tal. Ele se acha mais inteligente que todo mundo. Mais que todos. Inclusive, quando ele vai fazer o discurso lá pro Zverevsky lá, ele pega e fala, alguém fala, ih, lá vai ser recheado de intelectualidade, né? o discurso dele. Lá vem, né? Lá vem o intelectual falar, né? Mas eu acho que no fim das contas, ele não é contra a busca. Por mais que ele fale que quanto mais você sabe, mais você sofre, porque você remói coisas sobre isso. Mas eu acho que é muito mais no sentido do orgulho, sabe? Ele é muito orgulhoso. Muita soberba, né? Muita soberba. E junto com o orgulho dele, ele não quer se mostrar vulnerável. Porque o que ele fala pra Lisa? Eu não gostei de que você me viu raivoso, chorando e de roupão. De novo, a questão da aparência. Isso eu nunca vou te perdoar por você ter me visto quem realmente eu sou. Na minha situação cru, sabe? Sim, E aí ele resolve voltar pro subsolo, que é onde ele tá confortável. Então, isso é complicado. Isso que eu falei, que a gente tem que ter maturidade, sabe? Pra entender. E é muito difícil a gente se mostrar vulnerável também, né? E qual foi o último comentário que você colocou no livro aí? O último? É? Deixa eu ver. Você anota Você que você falou que ia fez ler? na última folha? Eu falei que a Lisa é a luta dele contra o próprio subsolo. Que o perigo não é o intelectualismo excessivo, e sim o isolamento, porque você se acha bom demais, então ninguém tá à sua altura pra bater papo com você, então você se isola. E aqui eu falei que é o perigo de viver alienado, se sentir super intelectual sem se importar com o próximo. Sim. Um livro bom. Eu confesso que durante a leitura eu falei, cara, esse livro mexe muito comigo, mas ele tá chato como livro, assim, como não tá gostoso de ler, sabe? Mas foi um daqueles livros que esticou a gente, assim, com certeza. Ele não é gostoso de ler, Não. isso concordo com você. É aquela luta todo dia, assim. Você fala assim, será que eu quero ler esse livro agora? Ele tá falando comigo, ele tá mexendo comigo, mas não sei se eu quero voltar pra ele, Exatamente. Eu falava, nossa, eu vou ler mais um pouco. A Rê falou umas 3 vezes pra mim, você não tá gostando desse livro, né? Eu falei, pior que o livro é bom, Rê. Mas é isso que você falou. É complicado, mas eu não tô com vontade de ler ele agora, mas ele é bom. Gente, mas vocês acreditam que eu terminei de ler ele? Eu peguei as aventuras de Sherlock Holmes pra ler? Pra dar uma... Você precisa dar Dá uma limpada, né? Igual cheirar... Eu tô lendo a primeira aventura do Sherlock Holmes. É igual cheirar café, né? É. Na loja de perfume. Tem que dar uma limpada mesmo. Essa é a sensação. Assim, porque eu quero me divertir com o livro, sabe? Mas é um livro importante, é um livro bom, é um livro necessário e é um livro difícil de ler, tá? Pra quem não tem costume de ler, não vai conseguir captar o que ele tá dizendo, não. De tudo que eu li do Dostoiévski, e a gente tem aquele rancinho de Dostoiévski, não dá pra compreender. Esse sabe quando você lê Lewis e aí você vai ler os ensaios dele, aí você fala, nossa, não tô entendendo nada. E Nárnia tava tão fácil, sabe?
É meio essa distância, sabe? Mas é bom. E não é só palavreado difícil, nem nomes Não, em não, russo. é argumentação o raciocínio, mesmo. a argumentação Sim, não, complexa. Nossa, mas Sim. foi muito bom. Foi um livro muito gostoso. Eu gostei da Gostoso, experiência não também. sei, né? Mas eu não É, aguentaria. gostoso. Eu não aguentaria o dobro de conteúdo, assim, sabe? Eu não sei. Se fosse só a primeira metade, eu pensaria, será que eu ia querer a segunda metade? Não sei não, cara. Eu acho que tá bom, sabe? Foi bom. Verdade. A gente sai com dor de Nesse cabeça. sentido é bom né? a segunda parte ser mais leve, literariamente falando, assim, né? Porque ajuda a gente a evoluir no livro e faz as pontes com a parte densa que é o começo. Mas, ó, quando eu tinha visto esse comentário de que a segunda parte era mais narrativa, eu achava que fosse mais narrativa do que foi. Porque ainda Ainda continua não é, profundo, Sim, né? sim. Ele não Não muda é só o- a história. Ele tá nos pensamentos dele ainda. É o mesmo livro, né? E é muito doido porque eu gosto de ler, quando vem narração, eu gosto de ler e imaginar, né? Então, por exemplo, quando ele tá conversando com a Lisa, aí aparece um monte de coisa na cabeça dele, né? Um monte de coisa na cabeça. Ai, esse Apolônio me irrita. Por que ele tá aqui ainda? Ô, homem, por que não saiu pra comprar meu chá e tal? E aí, de repente, o menino sai pra comprar o chá, ele dá um soco na mesa e fala, vou matar ele! Aí você imagina a Lisa de frente pra ele, assim, do nada, ele quieto, em silêncio, e dá um soco na mesa. Vou matar ele! Ela fala, pera, como? O que tá Não, acontecendo? porque a gente sabe? tá nos pensamentos dele, mas a Lisa não, né? Exatamente. Tem uma sketch do Whindersson Nunes que é muito boa, lá de muitos anos. E é Antes a dele mãe ter dele. tatuagem ainda. Bem antes. A mãe dele tá lá lavando louça e tal. Eu vou sumir, sabe? E ele fala, o que tá acontecendo? Mas na cabeça dela tá todo um diálogo, toda uma coisa. Então- E às vezes o Fernando fala isso pra mim. Ele, eu não tô na sua cabeça. De onde? Do nada Aí, você vem amor, com os assuntos. olha aí. Essa é a minha vida. É o dia inteiro tentando compreender como que ela chegou nesse raciocínio e falou, tá Do falando nada, de alguém, né? aí cita outra pessoa assim. Eu falei, não, você tá falando daquela? Não, já fui pra outro assunto. Eu falei, como É, você não pegou exatamente. isso? Meu Deus. Todo um diálogo na cabeça, né? É muito... Pois é, E pois aí é. eu gosto de sempre relembrar aquele versículo, e é um versículo que tá aqui em casa sempre, que é tudo quanto é verdadeiro, puro, honesto, justo, isso habitar até os seus pensamentos, porque muitas vezes a gente tá conjecturando tanta coisa no nosso subsolo, e na verdade a galera da superfície nem Nem sabe tá o que vendo. que é, né? Nem lembra que a gente existe. A gente É fica, aquela expressão do inglês, né? O overthinking, né? Que é a coisa que você tá pensando demais, você tá pensando além do que deveria pensar, que às vezes é muito mais simples do que parece, né? E às vezes a gente quer trazer essa às vezes a complexidade pessoa só tá toda. ocupada. É isso. Eu acho que Muito bom. se a gente pudesse dar um conselho pra ele, vai procurar uma terapia, né? Vai, pois é. Sai do subsolo. né? Ó, uma Aí terapia ele não vai resolveu procurar muita porque ele coisa. não vai achar um terapeuta tão inteligente que vai entender os pensamentos Quanto dele. ele, né? É Tem verdade. essa. É. E, gente, a gente tem que... Olha, eu vou te falar, isso é um selo do babaca que a gente tem que tomar muito cuidado pra não ter, viu? Ai, porque a gente leu Dostoiévski, por exemplo, sabe? Não, e tem uma hora lá no começo que ele se refugia nos livros. Aí eu falei, será que eu não me refugio nos livros também? Cara, não, isso tem que ler, tá? Lê aí o final. Eu não, não sei o que você tá querendo. Aí, ó, não tô na sua cabeça. É, então. Aí, ó, eu dei pro marido ler. Portanto, quem sabe eu saia de tudo isso até mais vivo do que os senhores. Mas examinem com mais atenção. Afinal, nem sabemos onde vive este vivo, nem o que ele é, nem como se chama, não é? Deixem-nos sozinhos, sem livros, e na mesma hora vamos ficar confusos. Vamos nos perder. Não saberemos a que aderir, o que apoiar, o que amar, o que odiar, o que respeitar, nem o que desprezar. Para nós é opressivo até ser gente. É. E, Ok. e é ele de novo exaltando a intelectualidade, né? Sendo que, na verdade, o que faz a gente ser gente é viver em comunidade. Muitas vezes, muito mais do que ler. E olha, e a gente tá falando isso aqui no programa No de programa de literário, leitura. hein? Mas estamos entre É. amigos, nos relacionando, discutindo tudo isso. É. Mês que vem, então, vamos voltar pro Brasil. Em dois sentidos, né? Vamos estar no Brasil fisicamente, mas também vamos ler um livro em português. Vamos pela primeira vez para uma das autoras mais amadas pela Carol. Nossa, de verdade, verdadeira. Agatha Christie? Não. É, depois de Não, Agatha Brasil, Christie. estamos voltando pro Brasil. Apesar se dela é- não ser brasileira, né? Se é super intelectual citar Dostoiévski, teve uma época no Twitter que qualquer coisa era frase de Clarice Lispector, né? Pois Agora a é. gente vai poder falar
que é mesmo, né? Nós vamos ler A Hora da Estrela aqui no Literário. Então, o próximo livro nosso aqui, que a gente vai conversar junto, outro livro pequenininho, que eu espero que seja mais leve, né, do A que Carol esse. é releitura, né, Carol? Eu nunca li. De várias e várias vezes. Ah, é mesmo? Olha. Então, a gente tem que... Você não pode faltar, Carol. Não dá pra ser Não, um não. horário que você não pode. E nem Aqui- ficar mandando spoiler, hein, por favor. Não, hein? não vou, Preserva mas- o nosso grupo. Macabea mora aqui no coração, gente. Então, já. Então, o próximo literário, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. A gente achou esse livro numa lista de livros que todo mundo deveria ler. E eu falei, nossa, nunca li Clarice Lispector. Vamos nessa. E é o nosso próximo desafio aqui. E eu tô chocada porque eu achei que ela era brasileira. É, não. Ela é ucraniana. Mas ela veio muito cedo pra cá, então. É. Tem um... Como chama aquele episódio que vocês fizeram no Ictus, Carol? Você que fez? Sobre ela? Foi onde eu conheci mais dela. Veio na maré, não é? Veio né? na Maré, isso. Foi o primeiro episódio, Veio na Maré, que foi um programa aí muito gostoso que eu pude gravar e eu pesquisava sobre alguns autores e a Clarice foi a primeira. Então, se Era o pessoal todo tiver da Carol esse curiosidade- programa, roteirizado, É, tudo eu da Carol Que ali. bonitinha. Foi aí que eu conheci mais era dela. uma delícia, era uma delícia. Mini biografias, né? Tem lá, então. Sim. Procura. Sim. Tá dentro do Ictus Podcast, né? É isso Assim aí. como dentro do Ictus Podcast tá a leitura bíblica comentada, né? Que Isso vocês aí. continuam firmes lá. Estão continuam em Levítico, né? Levítico. Sim, Levítico, quase no fim. a gente vai parar em julho, eu não lembro quando esse episódio vai ao ar, então talvez esteja em férias no LBC agora. Mas é julho sem episódios, a gente retoma ele em agosto e Levítico termina meados de setembro, mais ou menos. Muito bom. Então a gente se vê aqui no próximo episódio literário e continua junto no podcastirmãos.com e no Ictus Podcast. Valeu, gente. Até o próximo.